Atos 1:1. Amém? A palavra diz assim, ó. Antes de mais nada, o apóstolo está viajando. Ele mandou um abraço, um feliz ano novo para vocês aí. Essa semana ele já está de volta, amém? Diz assim o livro Atos 1:1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Repita comigo, Espírito Santo. Aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Repita de novo, Espírito Santo. Amém. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo, repita Espírito Santo, amém, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Eu quero falar para vocês hoje sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Esse momento agora que nós estamos iniciando, não pelo calendário de Deus, para Deus não tem essa divisão de tempo. Então, o apóstolo conversou conosco na quinta-feira, ele falou justamente em cima disso. Nós não temos, para Deus não tem essa divisão de tempo. Mas para nós temos, inicia-se um ano, então inicia-se um ciclo. Muitas coisas, se nós não tivéssemos essa divisão, seria algo confuso para nós. Como que nós administraríamos o dia, a hora? Não teria como. Então, o fato de nós estarmos iniciando um novo ano, nós podemos colocar que para nós inicia-se um novo ciclo. Mas eu não vou dar continuidade naquilo que eu fazia antes? Claro que você vai dar continuidade. Mas é um tempo para nós pensarmos naquilo que nós estávamos fazendo, que não estava dando certo, e tentar mudar isso daí. E por isso que eu quero falar para vocês hoje sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas não é uma vida provisória com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é realmente cheio. Você se enche, se você estava vazio, se você estava sentindo que não estava legal, você vai entender depois o porquê de ter essa vida cheia do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você pegar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus falou com Adão, falou com Abraão, falou com Moisés, falou através dos profetas. No Novo Testamento, ele manda seu Filho para ensinar acerca do reino de Deus. E quando Jesus, quando a gente lê aqui em Atos, ele está reunido com os discípulos e ele fala: vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo agora já não está mais na pessoa de Jesus, mas ele está em nós, amém? O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Então eu sei que ele é a pessoa a terceira pessoa da Trindade e ele é o nosso intercessor. Se você coloca para mim, por favor, Romanos 8:26. Romanos 8:26, isso. Fala assim, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a pessoa de Deus hoje está em nós através do Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito Santo ele está conosco hoje. Aquele acesso que antes era feito através dos profetas, que teve Jesus, hoje ele está em nós, amém? E é desse Espírito que nós precisamos ser cheios. É desse Espírito que a gente precisa se revestir.
E Ele intercede por nós. Naquele momento onde nós estamos fraco, que a nossa oração parece que não vai chegar, é nesse momento que o Espírito intercede por nós, assim como acabamos de ler. Ele é a pessoa de Deus em nós. Ou seja, nós não podemos ter uma vida cristã sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. E por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro fundamento para isso, para uma vida cristã. Você imagina que você, até trouxe uma bola aqui para dar um exemplo. Você imagina essa bola aqui. Ô Lucas, faz favor, vou fazer você abaixar agora aqui, coitado. Devia ter pego ela. Mas você imagina essa bola aqui, ó. Obrigado. Se essa bola estiver vazia, não vai ter sentido nenhum. Ela não vai estar na função dela. Ela precisa estar cheia, certo? Uma vez cheia, eu posso chutar ela, eu posso jogar, até o Everton brincou lá, você vai fazer uma dinâmica? Eu falei, não vou fazer dinâmica. Mas ela quica até no tapete. Ou seja, ela está cheia, ela está na sua função. Assim, é o ser humano com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele vai estar pleno, ele vai estar podendo servir de acordo com a função dele, com o propósito dele. Ele vazio não vai servir de nada, é igual essa bola. Por isso que nós precisamos entender o fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Não é meio cheio, é cheio do Espírito Santo. Quais são os benefícios? Aí você fala assim, poxa, então eu preciso estar cheio do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Traz alguma coisa? O que reflete na minha vida isso daí? Primeiro que eu vou falar para você sobre os benefícios de você ter o Espírito Santo, de você ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Primeiro motivo, para que a santidade seja natural na minha vida, na sua vida, e não um sofrimento. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua busca pela santidade, ela se torna leve, ela não se torna um fardo. E é isso que acontece. Quando você vê a pessoa falando, poxa, mas eu não consigo romper, as coisas para mim não funcionam, você pode vasculhar um pouco a vida dela, que você vai ver que ela está um pouco murcha, ela está um pouco vazia, e ela precisa se encher. Quando você fala para a pessoa, quando vem alguma adversidade na vida dela, ou ela tem alguma tentação na vida dela, em busca da santidade, aquilo ali começa a se tornar pesado. Por quê? Porque ela está murcha, ela está vazia. Ela está sem a presença do Espírito Santo. Ela precisa se encher da presença do Espírito Santo. Outra coisa, para que a carne não prevaleça sobre o que Deus quer que eu faça. Se você pegar Gálatas 5:22, ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. E você pega um pouco antes ali, verso 19, se não me engano, 20, ele está falando sobre os frutos da carne. Então nós temos uma resistência natural do pecado na nossa vida, que se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, a carne vai prevalecer muito mais do que o Espírito. Então é necessário que a gente entenda isso daí. Poxa, qual que é o benefício de eu estar cheio do Espírito Santo? É porque eu vou conseguir vencer a carne, amém? O pecado ele não vai ter força na minha vida, vai ser muito mais leve. Eu vou buscar a santidade para a minha vida, que isso é um processo, não é da noite para o dia, mas vai se tornar leve. Eu vou começar a fazer as coisas para Deus com muito mais prazer. Vai ser gratificante fazer isso. Outro benefício, tudo que tem a ver com Deus vai fazer parte da minha vida. Ou seja, a dificuldade que a pessoa, quando ela está vazia, quando ela está sem a presença do Espírito Santo, que ela não está cheia do Espírito Santo, você convida ela para fazer parte de algum ministério, ela não vem. Você convida ela para fazer um mutirão aqui na igreja, ela não vem. As coisas que você faz para a obra de Deus, essa pessoa ela não tem alegria. Por isso, a necessidade e o benefício de você estar cheio do Espírito Santo. Você liga para a pessoa e fala assim, cara, nós vamos limpar a igreja aqui. Vamos embora. Ela faz o que for possível para estar aqui junto. Você fala para ela, a gente vai ter um evento para os voluntários. A pessoa faz de tudo para estar lá. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. As coisas para ela é muito mais fácil. Ela não encontra bloqueio e nem problema. Por que eu estou falando desses benefícios? Mais uma vez, está iniciando o ano de 2021, amém? Como eu disse, é um novo ciclo para a nossa vida. Vamos pegar tudo aquilo que a gente tinha passado até agora, não colocar a culpa mais na pandemia, e vamos começar a fazer uma reflexão sobre a nossa vida e o que a gente pode fazer para começar a se encher do Espírito Santo. A gente não pode mais ficar usando essas desculpas da pandemia ou qualquer outro tipo de desculpa, não menosprezando o vírus que há, mas com todo cuidado, porque a nossa rotina continua. Estamos trabalhando,
estamos indo no mercado, estamos indo no shopping. Então a gente não tem desculpa para se encher do Espírito Santo. A gente pode mudar a nossa rotina, mas a gente tem um jeito de mudar isso daí. Amém? Vocês estão conseguindo me entender nesse raciocínio? Porque se você não tem alegria nas coisas de Deus, é um forte indício de que você precisa se encher do Espírito Santo. E é notável quando quando você conversa com a pessoa, ela até tem a vontade de ajudar, ela tem até vontade de fazer parte. Mas as coisas do mundo acabam puxando ela mais, os compromissos começam a puxar ela mais do que a vontade de estar na presença de Deus, de fazer as coisas para a obra de Deus. Então isso daí é um forte indício. Poxa, espera aí, eu consigo estar lá? Eu consigo não estar? Poxa, hoje eu não estou, mas amanhã eu estou. Isso daí você consegue controlar. A gente também não vai exigir todo mundo 100% dentro da casa de Deus, e nem é isso. Todo mundo tem sua vida, todo mundo tem sua rotina. Mas o indício forte para que a gente veja que a nossa vida está um pouco murcha, um pouco vazia do Espírito Santo, é justamente nessa forma, analisando o que eu poderia fazer e que eu não estou fazendo. Outro benefício para você ser cheio do Espírito Santo, para que haja revelação da palavra. Sabe quando você começa a ler a Bíblia, você até desanima, porque você não recebe, você não consegue entender aquilo que está escrito. Você lê e fala, poxa, mas não entendo nada disso aqui, você desanima, você para. Por quê? Porque você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que haja revelação da palavra. Aquilo que você lê, você tem a revelação, você tem discernimento, outro benefício, você tem discernimento da situação. Existe o dom do discernimento do Espírito Santo. Às vezes encontra situações na sua vida que você não entende. E você fala, poxa, por que eu estou passando por isso ou por que eu não estou passando? O benefício de você estar cheio do Espírito Santo é que há o discernimento daquela situação e o propósito que tem aquilo lá na sua vida. O porquê que você está passando aquilo na sua vida. E com certeza você vai tirar um aprendizado nisso. Por que eu até peguei essa bola como exemplo? Quando a bola está murcha, se você pegar essa bola murcha, para você encher ela cada vez mais, para você deixar ela completamente cheia, você exige um esforço da sua vida ali. Você vai fazer força com a bomba para você poder encher. Então, isso daí vai ter um desgaste, certo? Então, nesse processo, é como se você estivesse enchendo os benefícios, para que você tenha plenitude do Espírito Santo na sua vida e você se use completamente na casa de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, para que tenhamos uma vida de vitória. Uma vida de vitória sobre o desânimo, aquele desânimo que você encontra facilmente. E por que eu estou falando isso? Porque eu já passei um período vazio. Eu falo com uma certa propriedade do qual não me orgulho, mas eu passei um período vazio. E foi difícil para encher de novo. Então eu falo para você que não é tão fácil. O que nós podemos aproveitar, e aproveitar até dessa situação, de nos enchermos, de nos revestirmos do Espírito Santo, é justamente para que aprendemos com aquilo que passamos nesse ano, e o que aparecer de adversidade a partir desse ano agora, a partir desse culto de hoje, nós possamos estar revestidos do poder do Espírito, cheio do Espírito Santo, amém? O desânimo não vai te atacar, falta de coragem para reagir, você não busca, você não tem a leitura, você não tem discernimento, o que acontece? Acontece o oposto do benefício, certo? Você não vai ter força, então você precisa estar cheio do Espírito Santo justamente para isso. Contra a incredulidade, você tem força para resistir à incredulidade. Quando alguém vem falar alguma coisa para você, você é convicto daquilo que você crê, você não tem dúvida. Contra a ignorância, você vai vencer a ignorância. Deuteronômio 4,10 fala assim, lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e a ensinarem e ensinem a seus filhos. Ou seja, a ignorância que se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, a nossa ignorância pode afetar a nossa geração. Porque nós não vamos ser um exemplo nem dentro de casa e nem para aqueles que ainda não conhecem. Precisamos tomar muito cuidado. E por último, dentro do benefício, para que o que ouvimos seja manifestada em nossas atitudes. Ou seja,
É como eu disse agora, os frutos do Espírito. Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós começamos a nos encher do Espírito Santo, vai refletir de alguma forma, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja para um vizinho, seja para quem for. A pessoa ela vai olhar isso aqui, vai chamar atenção, ela vai falar, poxa, aquela pessoa está cheia, ela transborda, ela mostra os frutos dela, diferente de uma pessoa vazia, de uma pessoa murcha, uma pessoa que para ela, você vai falar com ela está desanimada, ela está triste, ela não, é diferente, é completamente oposto. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Quais são os benefícios, então? Por que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo? É justamente para isso, para que nós possamos vencer a incredulidade, vencer a ignorância, para que a nossa santidade seja natural, para que as coisas de Deus não sejam um fardo na minha vida, e sim um alívio, e sim um desejo em servir na casa de Deus. Amém? Um exemplo que eu queria trazer para vocês aqui está na vida de Sansão. Sansão, ele é um exemplo de uma pessoa que estava cheia do Espírito Santo, e quando ele se esvaziou do Espírito, a vida dele caiu em ruína. Você vê, se você pegar Juízes capítulo 14, ali a partir do verso 14, do capítulo 14, você vai ver que ele mata leão, ele matou 30 homens, feriu uma galera com queixada de jumento, ou seja, o cara estava voando com o Espírito Santo. E quando ele caiu nas garras da mulher, a vida dele, daquela mulher, ele começou a ir contra o que Deus tinha falado para ele, contra o Espírito Santo, e a vida dele começou a se esvaziar. E foi onde ele caiu em ruína. Então, esse é um exemplo muito sério para a nossa vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, se mantém cheio do Espírito Santo. Cuidado com as coisas que podem te tirar da presença de Deus, que é isso que eu quero falar agora. As maneiras que nós podemos esvaziar. Se encher não é tão simples quanto parece, mas é muito possível e gratificante pelos benefícios que traz para a nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se esvaziar. E aí é onde começa a nossa vida a entrar em ruína. E aí é onde começa a ter aquela queda, onde cada vez mais a pessoa vai morrendo, espiritualmente falando. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para que, de algumas maneiras, que a pessoa pode começar a se esvaziar. Primeiro ponto, deixando de vir aos cultos. Por que os pastores sempre falam sobre isso? Já é corrido a nossa semana, o dia a dia nosso é corrido. Nós temos 2 dias para cultuar o Senhor. E o culto ao Senhor não é um culto para o homem, é justamente o nome, é o culto ao Senhor. É onde você vem, entrega ali aquilo que para a sua vida não está simples, você recebe uma palavra, você louva ao Senhor, você adora ao Senhor através dos cânticos. Então é um momento fundamental para a nossa vida estarmos nesse período aqui, no período de culto ao Senhor. Nós não cobramos porque nós queremos ver isso daqui somente cheio, mas nós queremos ver a vida transformada. E se você não tomar cuidado, cada um desses tópicos aqui, que eu vou falar para você, é como se fosse uma agulha. Agora você imagina esses pontos começando a esvaziar a sua vida. Você está lá, entendeu o que é o Espírito Santo, entendeu o papel dele na sua vida, você entendeu que nós acabamos de ler ali, que Jesus ele subiu ao céu e deixou o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso intercessor. Agora nós temos a presença do Espírito Santo. Agora nós estamos cheios do Espírito Santo e sabemos quais são os benefícios dele para a nossa vida. Se não tomarmos cuidado com cada uma dessas setas, ou dessas, vou pegar um exemplo de uma agulha aqui para ilustrar para vocês aqui, cada um desse ponto, nós deixamos atingir a nossa vida, nós vamos começar a furar a nossa vida espiritual, assim dizer, e nós vamos começar a esvaziar. Esse ponto que eu falei para você, o primeiro ponto, deixando de vir ao culto, é muito fundamental para a sua vida, para você se manter cheio. Segundo ponto, não lendo a Bíblia diariamente. Imagina que você tem 2 cultos para você estar aqui. Se você não vem por causa do trabalho, não é isso que a gente está falando. A gente está falando daqueles que realmente pode vir e por algum motivo ele não vem, porque está cansado, ou porque ele
poxa, hoje não dá para mim ir, eu fiz um monte de coisa em casa, para mim não dá para ir. É esse tipo de pessoa que, se não tomar cuidado, vem uma agulhinha e começa a furar. É o primeiro ponto. Aí você não lê a Bíblia em casa, você não tem aquele hábito seu de ler, de fazer seu devocional. É outra agulhinha que vem e fura. Agora você imagina, porque o diabo ele é astuto. Ele vai começar a furar nos pontos onde você não vai enxergar. E vai começar a furar, vai furar, vai furar. Então, vai ilustrando isso na sua mente. Outro ponto, participando de rodas de fofoca, de picuinhas. São tudo coisas que você vai encontrar nos frutos da carne, em Gálatas. Depois você lê lá. Sendo desobediente. Desobediente a Deus, ao pastor. Agora começa a colocar tudo isso daí como ponto negativo e começa a furar. Agora você tem a sua vida que estava cheia, você sabendo de todos os benefícios de você ter uma vida cheia do Espírito Santo, agora você está dando brecha para o inimigo para colocar isso daqui, para começar a furar, e você começa a esvaziar de novo. Se você pegar uma bomba e encher uma bola, murcha, você vai encher ela normal. Se ela tiver um furo aqui, num ponto visível, você vai detectar e você vai saber onde corrigir, onde você consertar. Agora imagina que o furo está em um desses gomos aqui, dessa costura. Como é que você vai conseguir identificar isso daqui? E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você se esvazie justamente para que dificulte quando você tiver que encher de novo. E é muitas vezes onde a pessoa ela se desvia, ela não dá atenção a esses pequenos furos, e ela vai lá, hoje está de boa, hoje eu não vou no culto, está tranquilo. E ela não vê que esse furinho, ele começa a esvaziar. Para que eu vou ler a Bíblia hoje? Hoje eu estou tranquilo, hoje eu não vou ler a Bíblia não, eu vou deixar para ler outro dia. Aí você vai deixando. Aquilo que você construiu, aquilo que você demorou para encher, que o Espírito Santo ele também ele não demora, a hora que você quiser ele enche na hora, amém? O Espírito Santo ele não é como essa bomba, eu estou apenas ilustrando. Mas ele, a hora que você falar, não, eu realmente quero mudar, eu realmente quero estar cheio do Espírito Santo, você vai precisar ter esse entendimento para que você continue cheio. E é uma ótima oportunidade para você rever toda a sua vida. Se realmente você estava com algum ponto que estava furado, hoje é o momento para você curar, para a gente corrigir, fazer um remendo que for necessário para a gente se encher de novo, amém? Outro ponto, reclamando, murmurando. É outro ponto também que se o crente não tomar cuidado, ele vai se esvaziando. A vida dele vai indo para a ruína. A vida dele vai... E ele não percebe. Muito cuidado com isso. Outro ponto. Deixando que pessoas que saíram da presença de Deus te influenciem. Inclusive, aquelas pessoas que faziam parte até do seu meio, nós sabemos de exemplos onde a pessoa ela traz a pessoa para Cristo e a pessoa que trouxe para Cristo sai. E a outra que veio, ela está firme e forte e a pessoa saiu, não está em lugar nenhum. Só que você, por algum motivo de amizade, alguma coisa, você, ao invés de se fortalecer e tentar trazer essa pessoa para mais perto de Deus, a pessoa que te trouxe, você acaba se afastando. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter na nossa vida. Precisamos ter um cuidado. Poxa, se a pessoa trouxe eu para Cristo, agora ela se afastou, eu tenho que ajudar essa pessoa. Mas você precisa ajudar e não sair também. Então tem que ter muito cuidado. Tem uma pessoa que eu estava conversando com ela que ela falou muito de Cristo na época, bem antes de eu me batizar. Eu falava assim, poxa, você é chato com esses assuntos, cara. Você me irrita, para com isso. Não, cara, mas você precisa entender, cara. Deus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar. Ele tem um plano na sua vida. E eu me lixava para isso daí. E, de tanta insistência, acabei indo num culto para a honra e glória do Senhor. Amei estar ali naquele lugar. Fui para Cristo, me batizei e tudo. Acompanhei a vida com essa pessoa. Estávamos juntos, caminhando junto. Hoje, essa pessoa ela é afastada do Evangelho. E, por incrível que pareça, não tem o que coloque ela no lugar. Nós, na força humana, não vamos conseguir, somente Deus. Ou seja, a pessoa que estava cheia me mostrou o caminho para estar cheio, me enchi da presença de Deus e essa pessoa ela se esvaziou. Hoje ela está completamente desviada, completamente fora do
de si, separou, acabou família, acabou casamento, totalmente desestruturado. Já está com outro relacionamento, família, a esposa com outro, enfim. Agora, olha o cuidado que nós temos que ter. Agora, você imagina eu, cheio do Espírito Santo, e andando, tendo um relacionamento com a pessoa que não está mais com relacionamento com o Espírito Santo. A tendência dessa pessoa começar a fazer uns furos, mostrar o ponto negativo na minha vida, e eu começar a me esvaziar, é maior do que eu tentar encher ela. Então, é muito cuidado que a gente precisa ter com isso. Existem os momentos certos de você conversar com a pessoa, um momento em que ela estiver em paz, um momento que ela não estiver bebendo, porque muitas vezes acontece isso, de você querer transformar a pessoa enquanto ela está numa situação que ela não vai te ouvir. Esquece esse momento, arruma um momento estratégico, conversa com ela, volta a falar do amor de Cristo para ela, fale do perdão para ela, que com certeza você vai conseguir mudar esse quadro, ou pelo menos ajudar. Mas não queira você, cheia do Espírito Santo, se relacionar com pessoas que não têm relacionamento com Cristo. Amém? Isso é uma coisa que pode tomar muito cuidado. Isso daí são pequenas agulhas que vão furando. E você vai se esvaziando, se você der ouvido a isso. Amém? Outra coisa também, se enchendo de pornografia, mentira, calúnia, contenda. Olha, uma coisa que o crente precisa tomar muito cuidado, que o cristão precisa, aquele que está cheio do Espírito Santo, uma vez cheio, tome cuidado para não se esvaziar. Porque depois que a gente se esvazia, como eu disse no começo, fica complicado para a gente procurar onde que estão os erros, aonde que está, para a gente poder mudar. Se você está se você está cheio do Espírito Santo, nesse quadro de não ler a Bíblia, porque começa com uma coisa, é um processo. Não é da noite para o dia que isso daí você vai se esvaziar. É um processo. Você começa ali não vindo no culto, daqui a pouco você não está mais lendo, daqui a pouco você está envolvido em fofoca, daqui a pouco você está em contenda, daqui a pouco você está andando com pessoas do mundo que não tem envolvimento com Cristo, e a hora que você vê, você está totalmente afastado, você está totalmente vazio. E olha quanta coisa, quantos furos foram tendo nesse período, nesse espaço que eu te falei, e como que isso daí você vai esvaziando. E para você se encher vai ser mais complicado. Não é tão simples assim. O esfriamento espiritual ele é igual um câncer. Quando a gente detecta, ele pode ser tarde demais. Então nós precisamos tomar muito cuidado, é muito sério. Vocês que estão aqui hoje, nesse culto, vocês... Deus ele tá tratando de uma forma que é para a gente refletir. Poxa, eu tenho um período novo pela frente, um ciclo que se inicia. E é o momento de eu entender a importância de estar cheio do Espírito Santo. Então, use esse momento para você refletir, para a gente ver o que precisa ser corrigido, se não precisa, o que a gente tem que continuar para manter a nossa vida cheia do Espírito Santo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar sempre cheio do Espírito Santo. Amém? Agora, nós falamos sobre o que é o Espírito Santo, sobre os benefícios de estar cheio do Espírito Santo, sobre o que nos faz esvaziar do Espírito Santo, e agora retornar, voltar a se encher, porque é um cuidado que a gente precisa ter sempre. Depois que nós deixamos nos esfriar na fé, é como deixar de fazer um exercício para recomeçar. Peguei esse exemplo aqui. Se você está ali na caminhada e começou a esfriar, é igual o exemplo da bola também que eu trouxe. Você furou, você começa a encher. E não enche, não enche, não enche, não enche. Aí você cansa. Aí você continua bombando. Não enche, não enche. Aí encheu um pouquinho, você descobriu um furo. Você foi lá e remendou. Beleza, continua enchendo, e não enche. Aí você vai ter que ver um outro lugar. Então é muito mais difícil o processo para você se encher novamente do que o processo de esvaziar. É estranho isso. Mas por que é importante a gente saber disso daí, desse ciclo? Porque se eu enchi, para que eu vou me preocupar em esvaziar? Não, eu preciso saber quais são os perigos de eu me esvaziar para mim não deixar esvaziar.
para me manter cheio. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de saber desses benefícios é justamente para que eu não dê vazão para o inimigo, para que eu não deixe essas coisas acontecer na minha vida e não venha esvaziar. Porque depois o processo para você se encher de novo é complicado. E eu sei que tem gente hoje que deve estar pensando, poxa, mas é fácil voltar. Não, não é fácil. Depois que você esvaziou, se você pegar esse exemplo da bola, você não vai saber onde que você vai ter que consertar. Você vai ter que tirar, desmontar ela, ver onde estão todos os furos. É assim com a nossa vida. Se a gente esvaziou, a gente vai precisar parar, ver tudo o que causou de dano na nossa vida, ver onde vai precisar corrigir. Corrigiu tudo, vamos esforçar de novo para poder encher. Vocês estão conseguindo me entender? Parece um negócio simples, mas é a oportunidade que nós estamos tendo. Como eu disse no começo, é um início de ano, é o primeiro culto do ano. Vamos hoje se encher do Espírito Santo e vamos manter cheio. Só que não é manter cheio até o final de 2021, é manter cheio para sempre, amém? É isso que nós precisamos. E eu profetizo hoje, na vida de cada um de vocês que estão aqui, ânimo. Ânimo para a gente vencer qualquer seta do inimigo, qualquer lança do inimigo na nossa vida, para não vir furar e não vir esvaziar a nossa vida do Espírito Santo. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ah, mas eu me esvaziei e agora eu estou desanimado. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Para você se encher de novo, amado, você vai precisar renunciar aquilo que você estava fazendo de errado. Você vai renunciar ao pecado que você estava cometendo. Aquilo que fez você se esvaziar, você vai precisar renunciar. E você vai precisar também de sacrifício. Você acha que para você ter esses benefícios também não exige sacrifício? Para você deixar, quando você precisa estar nos cultos, exige um sacrifício também. Tem aqueles momentos que você vai falar assim, poxa, mas eu estou cansado. É o sacrifício do descanso. Se você tem condições de estar nos cultos, esteja. Exige o sacrifício também da leitura diária. Por isso que eu falo, é muito mais fácil a gente entender todo o processo de você estar cheio, do que esvazia e de você ter que consertar tudo aquilo que você fez de errado. A gente tendo um parâmetro de tudo isso, fica mais fácil para a gente se encher e não deixar essas coisas esvaziar de novo. Porque o processo é doloroso, mas Cristo, Ele pode mudar a sua história, amém? Eu tenho certeza disso daí. Continuidade. É muito importante a gente ter continuidade, principalmente nisso. Eu me enchi, agora eu preciso continuar. Efésios 5,15, ele fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dar continuidade. Eu me enchi, glória a Deus. Eu sei que a santidade, a busca pela santidade vai ser mais leve. Eu sei que as coisas do Senhor não vai ser fardo para mim. Eu sei que a hora que eu puder, eu vou poder estar ajudando na igreja, eu vou poder estar servindo num ministério. Nada disso vai ser fardo para você. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Você entendeu agora o que é dar continuidade naquilo. Se você der vazão, se você achar que não tem problema isso daí, é bobeirinha isso daí, cada furinho que você for dando vai te esvaziar e vai ser mais complicado para você encher de novo. Esse processo lento, quando chegar ao ponto de estar totalmente murcho, de você estar totalmente vazio, vai ser complicado para a sua vida, irmão, para você restaurar a sua vida. Você vai precisar vai ser difícil. Vai enfrentar mais dificuldades no momento em que você precisar restaurar. Aquele problema, aquele pecado, de repente, que você não tinha anterior, ou que Deus libertou você daquele pecado, e que agora você descobriu ele naquele processo, quando você estava cheio, hoje ele se torna mais um problema, se torna algo a mais para você resolver. Então, a continuidade da gente estar cheio com o Espírito Santo é fundamental para a nossa vida. Arrependimento. Lucas 5,31, não precisa nem colocar, eu vou ler aqui. Ele fala assim, Jesus lhe respondeu, não são os que têm
saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Uma vez que você pecou, uma vez que você errou, Jesus ele vai, sim, fazer com que os seus pecados sejam perdoados e ele vai curar aquele que realmente está arrependido de coração. Mas é um processo que você vai ter. Você vai precisar dar continuidade depois disso, depois da sua vida restaurada. E eu encerro aqui fazendo umas considerações sobre o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Só recapitulando, eu sei quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na minha vida. Eu sei o poder que ele tem na minha vida, eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu entendi quais são os benefícios do Espírito Santo para a minha vida. E eu também sei o que é nocivo para a minha vida, para que, se eu não tomar cuidado, aquilo pode começar a me esvaziar. E eu sei que se acontecer isso na minha vida, por isso eu preciso tomar cuidado, o processo para me restaurar é complicado, é doloroso. Então eu preciso ter continuidade na minha vida cheia do Espírito Santo, para que eu não venha cair, para que eu não venha me esvaziar. E agora eu faço essas considerações para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive mais feliz em meio às dificuldades. As dificuldades não vão abalar ela facilmente. Vai ser fácil para ela. Ela vai falar, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Deus na minha vida. E isso daqui não vai me afetar, isso aqui não vai me abalar. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela tem mais compaixão. Ela tem o poder de se colocar na vida do outro, no lugar do outro. Ela se compadece. Ela entende qual é o sofrimento daquela pessoa e ela quer ajudar. Ela não vai querer ferir. Ela não vai querer entrar em rodas de fofoca, que são coisas que vai fazer com que o Espírito Santo esvazie na vida dela. Não, ela vai ser o contrário. Ela, cheia do Espírito Santo, ela se compadece daquela pessoa. Ela fere menos e é menos ferida por causa da sua maturidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se torna mais madura. Quando você falar alguma coisa para ela, ela vai ter entendimento para conversar com você, para falar com você, para te explicar uma situação, ou de repente até te corrigir de uma situação. Nós, quando vemos um irmão numa situação que nós entendemos que o caminho que ela está tomando é um rumo que pode levar ela à ruína, nós temos autoridade para falar para ela, para essa pessoa, mas nós cheios do Espírito Santo. Se nós tivermos vazio do Espírito Santo, vai ser duas pessoas de mão dada indo para o inferno. Temos que tomar cuidado. É pesado isso, mas por isso que é a importância de nós sabermos com quem que nós andamos, quem são as influências na nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata. Ela sabe ser grata. Ela não... Você faz alguma coisa para ela, ou... seja quem for, ela tem gratidão por aquilo lá. Ela tem entendimento da importância daquilo que a pessoa fez para ela. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela tem caráter, mesmo que isso lhe custe prejuízo. Nós vemos muitas pessoas querendo se sair bem, independente da sua crença ou não. Mas a pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, se ela tomou um prejuízo, se ela está fazendo um negócio, ela está tomando um prejuízo, ela se mantém firme. Ela não fere os princípios da vida dela por causa de dinheiro ou por causa de algo em benefício dela. Não, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela entende que Deus pode restituir ela naquilo. Amém? Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela não dá prioridade a desejos e ideias, mas sim ao que a Bíblia diz. Obediência à palavra de Deus. Como que nós vamos saber disso? Lendo a Bíblia, tendo discernimento da palavra de Deus. Ou seja, nós voltamos àquilo que é o benefício de você ter a vida cheia do Espírito Santo. Está em constante processo de santificação. Outro ponto aqui, outra consideração. Suas lutas são encaradas de maneira diferente. Afinal, nós estamos convictos do que Deus é na nossa vida, de que Deus é conosco. Você começou a passar você está passando uma dificuldade no trabalho, você sabe que Deus é com você. Aquilo não vai te abalar. Você sabe que você está passando um problema no seu relacionamento. Calma, continue fiel, cheio do Espírito Santo, lendo a Bíblia, vindo nos cultos. Continue se enchendo do Espírito Santo. Os benefícios vão ser muito maiores do que você desistir da caminhada.
Não deixe que esses alfinetes, essa agulha, essas coisas ruins, que são os frutos da carne, começar a minar na sua vida. Isso daí vai furar, vai trazer uma consequência ruim, uma consequência negativa. E o processo para você reverter isso daí vai ser ruim. E hoje é uma noite de ceia, irmão. Hoje é uma noite para a gente realmente fazer uma varredura. Essa palavra veio fundamental para esse momento. Para que a gente entenda isso, entenda esse processo, entenda o que é o Espírito Santo na nossa vida, um domingo, um culto de ceia, para que a gente possa restaurar, examinar a nossa vida, entender o que nós precisamos corrigir, se encher do Espírito Santo, e a partir de amanhã a partir de amanhã não, acabou o culto, a gente já começa a nossa caminhada aqui, cheio do Espírito Santo, e sabendo evitar essas coisas que podem nos esvaziar, amém? Há uma direção em sua vida dada por Deus pela pessoa do Espírito Santo, que é um propósito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para saber o que é o propósito de Deus na nossa vida, qual a importância desse propósito. E que nessa noite nós possamos transbordar na presença maravilhosa do Espírito Santo, aproveitar esse momento, aproveitar esse começo aí desse ano para a gente refletir, fazer uma reflexão, se empenhar mais na obra de Deus, ter mais continuidade na obra de Deus, na leitura diária, na presença nos cultos, nos eventos. Está tudo começando, está tudo voltando de uma maneira gradativa a um novo normal, como eles dizem. Mas nós sabemos que com o Espírito Santo nós vamos ser mais do que vencedores, amém? O fim da vida de Sansão, como eu disse lá atrás, ele estava terminando de uma maneira trágica, mas ele ainda consegue forças e se lança em direção de Deus. E a Bíblia diz que ele é arrependido, triste, porém, de uma maneira, só com a força de Deus, a Bíblia fala que ele, na sua morte, conseguiu matar mais homens do que na sua vida. Ou seja, Deus deu uma força para ele, fora de série, que somente com o Espírito Santo ele conseguiria ter isso daí. Se encha da presença do Espírito Santo, amado. Se encha da presença de Deus. Joel 2:28 diz assim, eu vou encerrar por aqui, então Lucas, se puder vir aqui. Joel 2:28 diz assim, e depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Hoje nós teremos esse derramar em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar de pé, amado? Que nós possamos entender que esse ciclo que se inicia nesse ano, num culto de ceia, onde a gente vai examinar a nossa vida, que a gente comece a entender se tem alguma coisa que a gente precisa consertar, se tem alguma coisa que a gente estava fazendo que de repente murchou, ou se você se encontra numa situação como essa, murcho, vazio, cometendo coisas que estavam te afastando da presença de Deus. Aproveita esse momento agora, se arrependa, peça perdão a Deus. Comece a pedir para Ele, Senhor, eu quero estar cheio de novo. Eu quero me encher novamente do Teu Espírito. Eu quero, Senhor Deus, que a minha busca pela santidade não seja um fardo. Eu quero que Teu Espírito seja refletido na minha vida. Que aqueles que olham para a minha vida possam ver os frutos do Teu Espírito. Bondade, amor, benignidade. Senhor, nós somos dependentes do Teu amor. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo.
Se tem algo em nós que estava vazio, Senhor Deus, errado, conserte agora, Senhor, para que sejamos cheios, revestidos do Teu poder, do Teu Espírito. Que o Senhor possa agora, Senhor, nesse momento, nos dar uma nova oportunidade. Que através do arrependimento, possamos ter nossa vida consertada, mudada, e ter a oportunidade de começar novamente. Entendemos a importância dos benefícios de ser cheio do Teu Espírito. E que sejamos fortes o suficiente para que quando vier alguma coisa tentar afetar a nossa vida, tentar nos esvaziar, nós cheios do Espírito Santo vamos resistir. Nós vamos vencer cada uma dessas lutas. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, neste ano que se inicia. Que o Senhor nos dê sabedoria na caminhada. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter discernimento para aquilo que é ruim, aquilo que é mal, para aquilo que é bom, para que nossos olhos estejam voltados para aquilo que é bom. Se aquilo que tiver mal na nossa vida, nós tenhamos discernimento para nos afastar, para nos distanciar. Nós queremos ter, Senhor, essa oportunidade de se encher do Teu Espírito e dar continuidade. Não deixar esvaziar novamente. E que qualquer sinal de esvaziamento nós já possamos consertar novamente, Senhor Deus. O Senhor nos dá esse direito de nos sentir perdoado pelo Senhor. Pai, nós Te louvamos, Senhor. Que nossa vida hoje tenha essa oportunidade de ser restaurada. E que possamos sair hoje daqui, após o término desse culto, cheio do Teu Espírito. Com uma vida nova, uma vida transformada, perdoado dos pecados. E nos dê sabedoria para continuar. Para que ao sairmos daqui, possamos já refletir o Teu fruto, os frutos do Espírito, Senhor. É o que nós Te pedimos agora, desde já em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos a uma canção.